Bom, então boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Cafeco. Hoje a gente vai ter a apresentação de qualificação da Adriana, e ela vai falar um pouquinho para a gente, né, de como o ambiente e a genética aí afeta a evolução do canto de aves. Então, fique à vontade, Adriana, e depois do término da apresentação dela, a gente abre para perguntas, dúvidas, tá? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar meu exame de qualificação. Oh, desculpa. Oi. Oi. Agora ficou bem? Agora tá. Tá? Tá bom. Hoje vou apresentar meu exame de qualificação de doutorado, no qual responderei como o ambiente e a genética afetam a evolução do canto em aves subocinas. Bom, através do nosso trabalho recentemente publicado na revista Ornithology, e o qual é intitulado Fatores Ecológicos Evolutivos na Variação Geográfica do Canto de uma ave neotropical subocine, o tirânido de peito cinza do bambu, Hemitricus gyros. Diversos estudos sobre os mecanismos ecológicos evolutivos que moldam a variação geográfica das sinais acústicas, visuais ou químicas são de extrema relevância na biologia evolutiva, especialmente aqueles que envolvem o reconhecimento intraespecífico e a escolha de parceiro, porque geram uma barreira pressigótica que pode contribuir ao processo de especiação. Por exemplo, em espécies que apresentam fenótipos similares e que diferem no canto, a acústica resulta ser importante para a diferenciação na escolha de parceiros e gerar, assim, um mecanismo de isolamento reprodutivo. Neste contexto, as forças microevolutivas da deriva genética, a deriva cultural, a seleção sexual e a seleção natural são consideradas importantes pela origem e a manutenção da variação geográfica do canto. De fato, os indivíduos eles podem reconhecer cantos locais de cantos forasteiros e, assim, é mais provável de ter sucesso reprodutivo entre as populações vizinhas que compartilham o mesmo canto que nas populações que diferem. Outros fatores também, como a estrutura do hábitat, a morfologia do bico e do corpo, também aportam substancialmente à variação espacial do canto. Deste modo, as hipóteses teóricas que explicam a variação do canto são a hipótese de adaptação acústica e a hipótese estocástica. A hipótese de adaptação acústica é postulado que em ambientes de vegetação mais densa, selecionam cantos com frequências menores e aspectos temporais mais espaçados e notas mais longas. Já em hábitats abertos, serão selecionados cantos com frequências maiores, com menor intervalo de tempo entre notas e um maior ritmo do canto. Também é importante destacar que as populações estão sujeitas a pressões diferenciais ao longo de gerações, e estas acompanham também as mudanças das pressões seletivas e do hábitat. As populações, por exemplo, ancestrais, elas foram moldadas por determinados fatores, como um ótimo de transmissão do sinal, um limite fisiológico e pressões seletivas específicas. Já as populações contemporâneas, com os mesmos fatores, mas provavelmente com diferente magnitude, podem provocar um movimento desta janela acústica, que seria o primeiro passo evolutivo dos sinais. De modo que um sinal que é efetivo hoje pode não ser daqui em 10 anos ou em várias gerações. A outra hipótese que explica a variação dos cantos é a hipótese estocástica. Esta refere-se aos processos de deriva. Para as aves com canto inato, a variação acústica é produto da diferenciação genética.
Assim, os cantos podem divergir quando as populações têm restrições de fluxo gênico ou estão isoladas geograficamente. No caso, por exemplo, populações que têm maior isolamento geográfico e menor fluxo gênico, podemos encontrar aqui uma maior diferenciação do canto. Embora sejam poucos os exemplos de variação geográfica em aves subocine, aqui escolhi três exemplos. Em Ilophilas nevis existe uma variação individual do canto, mas entre as populações. Aqui, por exemplo, Barr e colaboradores, eles não encontraram que estas aves se diferenciaram entre cantos dos locais e dos forasteiros. Já para Drinófila ferruginea, foi encontrado que existe uma variação ao nível populacional do canto, devido principalmente às distâncias geográficas, apresentando assim maiores diferenças vocais. As principais diferenças encontram-se no tempo e na frequência, evidenciando um isolamento geográfico dentro da espécie. E, finalmente, encontramos a Pirocéphalo rubinus, que foi encontrada uma variação do canto somente na temporada reprodutiva, quando os machos alteram as notas introdutoras do canto e o ritmo, evidenciando uma maior territorialidade na época de construção de ninho. Com isso, o objetivo do artigo foi avaliar os possíveis processos ecológicos e evolutivos que moldam a variação geográfica do canto em Hemitrichus diops ao longo da Mata Atlântica brasileira. Para isto, vamos responder à hipótese se a variação geográfica do canto é moldada pelas características do hábitat, esperaríamos então que as populações de Hemitrichus diops que habitam em ambientes similares apresentem similaridades entre as medidas espectrais e temporais do canto, como as nossas previsões. E também testamos se a deriva genética afeta a variação do canto em aves com canto inato. Se esperaríamos, por exemplo, que populações de Hemitrichus diops que são geneticamente similares apresentem cantos mais similares do que essas populações que são geneticamente mais distantes. Nosso modelo de estudo foi Hemitrichus diops, uma ave endêmica da Mata Atlântica, pertence às aves passeriformes da família Rhincocíclidae, é uma espécie que não apresenta dimorfismo sexual, é uma ave com preferência florestal, especialmente de formações de bambu. Sua dieta é baseada em lagartas, insectos e distribui-se altitudinalmente entre os 100 e os 1.300. No Brasil, ocorre desde a região central da Bahia até Rio Grande do Sul, e fora do Brasil está na Argentina e no Paraguai. Primeiro, obtivemos os registros acústicos nas bases como Wikiaves, Xenocanto, Macaulay e a Fonoteca da Universidade Estadual de Campinas, além dos aportes de pesquisadores como Wagner Nogueira, Sidney Sampaio e Marcos Maldonado. Logo de obter os cantos, estes passaram por um filtro de 150 Hz para eliminar o barulho de fundo e obter um waveform adequado para as análises. Os registros que não apresentaram uma melhoria visual ou aqueles que tinham sobreposição de outras espécies foram descartados. Como os cantos obtidos eram obtidos por diferentes meios, eles não tinham uma padronização da gravação. Assim, eu utilizei o software Audacity para padronizar estes cantos com uma taxa de amostragem de 44,1 Hz e 16 bits. Isto com o fim de ter a mesma base de medida das frequências no software Raven. As medidas selecionadas para as variáveis do canto foram 9 relacionadas com a frequência, 4 relacionadas com o tempo e 2 relacionadas com a largura de banda. Depois da inspeção visual e acústica geral, nós selecionamos 2 tipos de canto. O canto longo, que é um trinado harmônico que apresenta uma duração de aproximadamente 1 segundo e é composto em média por 23 notas, e um canto curto, que é um trinado harmônico que apresenta uma duração de aproximadamente 0,2 segundos e é composto em média por 5 notas. Estes 2 tipos de cantos são comuns durante o dia e durante o ano, são facilmente identificáveis em campo,
Mas, para se confirmar ainda mais estas vocalizações, nós realizamos uma classificação com o Support Vector Machine em 7 variáveis não colineares do canto com coeficientes de correlação menores a 0,7. As sequências para a espécie foram disponibilizadas por Ribeiro e colaboradores. Estas sequências foram obtidas com um marcador mitocondrial. Neste estudo foram encontradas 2 linhagens filogeográficas, uma sul e uma norte, separadas pela quebra filogeográfica do Rio Doce. Com as sequências paramétricos GIOS, foi estimada uma matriz de distâncias para par entre populações. Como proxy da cobertura florestal, nós empregamos o índice de vegetação diferencial normalizada em média para os 16 anos. Enquanto ao clima, obtivemos os dados de temperatura e precipitação anual do World Climate. As análises estatísticas, elas foram divididas em 2 passos. O primeiro para acessar a variação geográfica e o segundo que seria em si o teste de hipóteses. Para acessar a variação geográfica em cada tipo de canto, foi realizada uma análise de função discriminante. Aí, obtivemos os scores, tanto para o canto longo como para o canto curto. Depois, construímos os modelos lineares generalizados e testamos a correspondência entre esses scores e a latitude. Aqui, a latitude ela foi incluída como uma variável de efeito fixo e o local de amostragem como efeito aleatório. Nestes modelos, o ano de gravação do canto ele não foi considerado, porque ele não teve influência na variabilidade do canto. Com o teste de hipóteses, que foi realizado tanto com modelos generalizados como análise de matriz de regressão múltipla, vou aqui explicar a primeira parte. Com os modelos, então, tentamos entender a influência relativa dos processos estocásticos através de 5 modelos, que incluíram as variáveis brutas do canto e os scores do componente 1. Esses modelos estiveram compostos, por exemplo, com as frequências máximas do canto, a largura da nota, o intervalo da nota, o xismo do canto e o componente 1. E também as variáveis de efeito contínuo, como a cobertura vegetal e a temperatura. Também incluímos um efeito categórico fixo, que seria a linhagem, com 2 níveis, que seria a linhagem sul e norte, e, além disso, os sítios de amostragem nos modelos que foram incluídos como um efeito aleatório. Inicialmente, nestes modelos, tínhamos a interação entre linhagem e ambiente, o que permitiria evidenciar se essas frequências do canto variavam entre os ambientes e entre as linhagens, mas essas interações não foram significativas, assim que procedimos a excluí-los dos análises. Finalmente, com a análise de matriz de regressão múltipla, testamos a influência relativa dessas variáveis explicativas determinísticas da hipótese acústica e da hipótese estocástica na variação do canto. Primeiro, obtivemos matrizes de dissimilaridade usando distâncias euclidianas entre todos os valores da população, exceto para as distâncias genéticas. Com essas matrizes e das correspondentes variáveis acústicas, as ecológicas e as genéticas, elas foram testadas separadamente para avaliar o teste de hipóteses acústico e o estocástico. A variável de largura do canto, ela somente retornou valores zero na matriz, então essa variável também foi excluída da análise. Bom, como resultados, encontramos na variação geográfica do canto, então, que a latitude, como proxy do espaço geográfico, ela teve um efeito significativo na análise de função discriminante dos cantos longos e dos cantos curtos. Porém, esse efeito latitudinal não é uma consequência da variação geográfica dentro da linhagem, como podemos observar aqui. O efeito latitudinal encontrado para os cantos longos e para os cantos curtos foi sutil, dada a divergência recente entre estes 2 grupos. Também temos o efeito da amostragem ser limitada para a linhagem norte, enquanto a linhagem sul ela não teve tanta variação.
Na classificação dos cantos, encontramos que a DFA classificou corretamente os cantos longos e os cantos curtos. A distribuição dos scores discriminantes, que são esses pontinhos aí, foi significativa para as duas linhagens, como observamos nas figuras, e a medida de concordância entre as classificações avaliadas com o coeficiente de capa, ele foi significativo e teve um intervalo de confiança de 95% para os dois cantos. Nos cantos longos, os scores discriminantes estiveram correlacionados negativamente com a largura da frequência e com o tempo delta. Ou seja, essas variáveis foram responsáveis pela maior parte da variação entre essas linhagens e tiveram também um maior valor na linhagem norte. Nos cantos curtos, por outra parte, encontramos que os scores discriminantes eles estiveram correlacionados negativamente com a largura da frequência. Portanto, essa variável foi a responsável pela maior parte da diferenciação entre essas duas linhagens. As pontuações discriminantes do canto curto, elas foram significativas também entre linhagens. As estimativas do tamanho do efeito indicaram um efeito padronizado para o canto curto, mas para o canto longo, desculpa, mas para o canto curto, aí a gente encontrou um efeito provavelmente pelo tamanho amostral da linhagem, já que, como vemos na figura, temos uma maior quantidade de cantos nesta linhagem. Os três componentes do canto longo, nos modelos generalizados, explicaram um 83,21% da variação, sendo que o primeiro componente explicou 55,34% e foi o único que entrou nos modelos, devido a que representa um eixo espectral da variação do canto. Os resultados dos modelos que incluíram esses scores do componente 1 como variável resposta para os 4 modelos, né? Aqui se consideraram, por exemplo, os efeitos da temperatura, a cobertura florestal e a linhagem como máximo suporte, mas os coeficientes dos modelos, eles não foram significativos. Já para o canto curto, os três eixos explicaram 78,83% da variação, o componente 1 explicou 48,24%, foi o único selecionado para entrar nos modelos, e também representou um eixo de variação espectral dentro do canto. Os resultados desses modelos evidenciaram que não existiu relação entre esses scores do componente 1 para nenhum dos 4 modelos. Já com a segunda parte da análise do teste de hipóteses, encontramos, por exemplo, que para os modelos lineares e as variáveis específicas acústicas, encontramos que os melhores modelos sugerem que existe variação geográfica nos cantos longos e que esta variação é influenciada principalmente pelo ambiente e a história evolutiva. Mas estes resultados, eles tiveram uma relação muito fraca. Já os modelos suportados com significância foram, por exemplo, a frequência máxima e a cobertura florestal, a largura da nota e a linhagem, e a largura da nota e a cobertura florestal. No canto curto, o melhor modelo sugere que existe uma influência no ritmo do canto com a cobertura florestal, porém, a relação também foi muito débil. Finalmente, para acessar aos detalhes mais finos destas relações, as análises de matriz de regressão múltipla evidenciaram que no canto longo, o intervalo da nota e o ritmo do canto têm uma relação significativa com a cobertura florestal, como podemos evidenciar nas figuras, evidenciando que locais com valores semelhantes de cobertura florestal são menos divergentes no canto em relação com as variáveis temporais, mas esta relação igualmente foi moderada. Por outra parte, no canto curto, evidenciamos relação entre o ritmo do canto e a distância geográfica, mas esta relação também foi fraca. Com as análises realizadas,
evidenciamos que os dois tipos de canto, eles não variam entre as localidades, porém, existe uma diferenciação associada principalmente às linhagens. Na maioria das aves subocine, não existe evidência de aprendizado, mas espécies, por exemplo, que formam os leques, como Chiroprygia e Prognias, e que estão baixo seleção sexual forte, são exceções a esta regra. Em outras aves que não apresentam sistema LEC, a variação está ligada principalmente à deriva genética. Mas então, que outro processo poderia explicar este padrão? Então, a ausência de aprendizado e o sistema de acasalamento pode explicar por que mitricos gios apresentam uma reduzida variação geográfica. E assim, nós sugerimos, por exemplo, que mecanismos ecológicos e evolutivos, eles podem estar atuando conjuntamente ao longo da distribuição geográfica. Por exemplo, a uniformidade da preferência das fêmeas ao longo da distribuição, pressões ecológicas que podem levar também a uma homogeneização das características acústicas, um alto fluxo gênico entre as populações e a ausência da redução da plasticidade fenotípica. Então, estes processos também já têm sido explicados em outras aves subocine, como em Pilonas alnorum e Sajornis fovi. Como os resultados da análise de função discriminante, encontramos que os processos estocásticos, eles podem influenciar a divergência geográfica do canto. Porém, os scores entre ambos tipos de canto, eles tiveram uma leve sobreposição entre as linhagens, o que corresponde a uma estrutura filogeográfica muito fina, detectada no DNA mitocondrial entre estas duas linhagens e que diferem apenas num par de bases. Assim, esses níveis detectados de divergência do canto, eles podem ser iniciais nesta espécie. Estudos similares também que avaliaram esses processos em escala microgeográfica são escassos, mas temos, por exemplo, o estudo de Brunfeld, em 2005, que encontrou que existe variação clinal no ritmo do canto de Thamnophilus, e a qual está ligada principalmente com a variação mitocondrial nas populações. Assim, sugerimos também que a diferenciação geográfica do canto em subocine pode ser uma consequência da estruturação espacial dos genes, que afetam também as características do canto, assim como também o evidenciou Isler e colaboradores, também com uma espécie de Thamnophilida. Desse modo, a deriva genética poderia ter um papel muito importante na diferenciação do canto, considerando assim que estes cantos são adquiridos geneticamente, né? Porém, não podemos descartar outros processos estocásticos. Deste modo, os sinais podem divergir rapidamente devido aos efeitos de seleção social, seleção sexual, que podem também resultar em mudanças evolutivas que levam a um reconhecimento específico. Assim, as diferenças detectadas entre essas duas linhagens não descartam o papel da estocasticidade como a deriva ou a seleção sexual por preferência das fêmeas, né? Nos tirânidos, por exemplo, o dimorfismo sexual na plumagem é ausente, o que sugere que a seleção sexual pode ser reduzida, pelo que não temos claro qual seria a proporção real da influência da seleção sexual e da seleção natural. Mas outros estudos evidenciam, por exemplo, que existem híbridos com cantos intermédios, que sugerem que esses fatores genéticos têm uma forte influência, sim, na variação vocal das aves subocine. Como falei no começo, o ambiente tem um papel muito importante na transmissão das sinais acústicas, pois nossos resultados indicam que a variação espacial do canto longo, principalmente, pode ser imposta pela estrutura do hábitat. Assim, hábitats similares em cobertura apresentam similaridades no canto. Além disso, nossos resultados indicam que não há uma relação significativa entre o intervalo das notas e o ritmo do canto,
com as distâncias de cobertura florestal. Isso sugere que essa divergência acústica ocorreu como consequência da seleção natural diante de um fluxo gênico contínuo, ou pela divergência adaptativa nessas duas variáveis acústicas que ultrapassaram essa divergência genética, né? De qualquer forma, isso sugere, né, que a variação geográfica baixo pressões seletivas é chave para promover ou não a diferenciação do canto, e essa estrutura temporal dos cantos longos está baixo uma seleção para impedir os efeitos de degradação e de atenuação no canto no ambiente. No entanto, não podemos descartar inteiramente as mudanças plásticas do canto relacionadas com o barulho ambiental, como a chuva, como comprovado no estudo de entre colaboradores, né? Embora esse ajuste plástico para o barulho de fundo, por exemplo, em subocine, é aparentemente restrito a essas características espectrais do canto. Por outra parte, como as correlações foram moderadas, podemos sugerir, por exemplo, que outros fatores também podem influenciar na variação temporal do canto nessa espécie. Isso apoiado pela variação espacial reduzida dos valores de cobertura entre as localidades. Uma possibilidade que não testamos é que essas vocalizações puderam ter tido influência do microhábitat, já que Hemitricus gius é uma ave especificamente de bambusais, então pode ser que com estas técnicas de sensoriamento remoto não possa ser capturado esse efeito do microhábitat, né? Finalmente, por exemplo, finalmente não podemos descartar, por exemplo, que essa possibilidade leve à divergência detectada nos dois tipos de canto entre essas linhagens. Por exemplo, o estudo ao nível populacional com subocine de IP colaboradores, por exemplo, encontrou a nível populacional com subocine como o hábitat tem um efeito débil nessa variação acústica, e em outro estudo, por exemplo, como de Lowell e Lane, em 2013, eles encontraram que o hábitat não tem um efeito significativo nestas aves. Já o barulho de fundo, ele também pode influenciar a eficácia da transmissão do sinal e, consequentemente, a evolução dos sinais. Então, por exemplo, assim, a eficácia tanto da propagação acústica quanto a percepção depende amplamente dessas características espectrais. Assim como evidenciado para as corujas, nas quais a frequência do canto e do barulho da chuva, elas se sobrepõem amplamente, demonstrando que a chuva, ela pode influenciar em si a comunicação acústica desta espécie, mas precisaríamos de outros estudos que avaliem diretamente este efeito. Em nosso estudo, os resultados, eles sugerem que a variação espacial da precipitação não impõe uma restrição das vocalizações a Hemitricus gius, dado que não houve uma influência entre a precipitação e as características espectrais do canto. E também, dado que a época de reprodução nas aves subocine da Mata Atlântica é caracterizada por um pico anual de chuvas, e estas espécies estudadas, elas vocalizam durante o tempo chuvoso. Então, assim, é possível que a estrutura espectral dos cantos desta espécie não esteja sobre uma forte seleção para evitar esse enmascaramento pelo ruído do fundo. Nosso estudo, assim, adotou uma perspectiva microevolutiva que avaliou a variação do canto à luz dos processos ecológicos e evolutivos aqui apresentados, resultando numa análise acústica de estrutura fina, né, que evidenciou uma associação sutil entre a variação acústica e a variação genética. Essa distinção geográfica, apesar das semelhanças visuais, né, desses cantos, corrobora também achados anteriores que
que indicam uma variabilidade estrutural sutil e significativa nos cantos de aves subocine, como nos estudos aqui mostrados. Mas essas pequenas variações, elas têm uma implicação ecológica importante no grupo, pois estas aves são capazes de percebê-las tanto para o reconhecimento individual como para o reconhecimento específico e intraespecífico. E essas diferenças podem ser suficientes para a discriminação entre as espécies e evitar, assim, processos de especiação entre espécies, não? Futuros estudos de playback seriam muito importantes para avaliar a associação entre a divergência críptica observada nesta espécie e o reconhecimento por indivíduos das duas linhagens. Para testar isso, seria muito interessante. Nosso estudo destaca, assim, descobertas anteriores, né, mostrando que os processos ecológicos e evolutivos, eles interagem e governam essa variação acústica de diferentes maneiras. Por exemplo, este estudo com pássaros bocine, da família Furnaridae, mostra uma diversificação do canto que pode ser explicada tanto pela história evolutiva como a seleção sexual. Também a morfologia e a estrutura do hábitat, a dieta, podem influenciar também na evolução do canto e nas diversas formas que encontramos, né? Portanto, os fatores seletivos e estocásticos, eles parecem moldar essa evolução do canto em aves subocine em escalas micro, como nós avaliamos, e macroevolutivas, como outros pesquisadores fizeram. Outras abordagens integrativas são fundamentais também para uma melhor compreensão destes processos ecológicos e evolutivos nestas aves de canto inato. Antes de finalizar, eu quero fazer o convite para todos vocês para que leiam tanto o artigo ou também que se interessem pelo blog que foi publicado no site da Sociedade Americana de Ornitologia. Eu quero agradecer às instituições pelo apoio financeiro das bolsas de pesquisa e ao programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da Universidade Federal de São Paulo, né? Agradeço a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse maravilhoso projeto desde o começo até o fim. Agradeço as pessoas que estão assistindo esta palestra e também a minha família que está presente, e aos organizadores do Cafeco e ao Programa de Ecologia e Conservação da UFMS. Muito obrigada. Parabéns, Adriana. Obrigada, Chico. Pela palestra. Caramba, tem muita coisa que falar, na verdade. Muito legal, muito legal. Pessoal, quem quiser bater um papinho com a Adriana, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Espero que tenham entendido. Eu agradeço também, por exemplo, as pessoas que estão assistindo desde a Colômbia. Espero que tenham entendido a maioria da palestra, pelo menos com as gráficas ou as diapositivas dá para entender. Mas podem perguntar. Se alguém quiser também perguntar pelo blog, eu posso ler, ou a Adriana lê também. Eu posso enviar, sim. O Eric levantou a mão. Beleza, deixa eu baixar a mão. Puxa, Adriana, muito bem, muito legal. Eu já tinha até lido um pouco o seu artigo, né? Não li os métodos, mas eu li a discussão, muito bom. Então, parabéns de novo, gostei muito. E, inclusive, a sua contextualização toda e as implicações e as possíveis, né, interpretações foi tão completa que você foi tirando minhas dúvidas ao longo do tempo. Eu ia te perguntar umas coisas, mas aí você foi falando, eu fui tirando. Só ficou uma. Você falou no final, né, que você tirou, você limpou, né, os sons, os ruídos de fundo. Sim. Será que não daria para usar os ruídos de fundo também como uma variável para tentar explicar a variação do canto?
Foi isso que eu fiquei pensando. Sim. Não, o que acontece, por exemplo, no momento das análises, quando você tem o barulho de fundo e não tem limpado os cantos, aí esse barulho de fundo ele pode interferir, por exemplo, na medida de frequência, largura de banda, porque aí você não está separando aquele barulho de fundo como a chuva, o vento, o som das outras aves ou das outras espécies, né? Não, sim. Então, eu acho que, assim, para testar, Não, pode desculpa, ser deixa uma eu. boa possibilidade para testar se esse barulho de fundo É, afetaria ou não a variação do canto. só refazendo a questão, né? Não que você não Uhum. limparia o fundo, mas você deveria limpar duas vezes, né? Uma hora usar só o som de fundo como Sou o som. variáveis e Uhum. depois o som limpo das aves, né? Eu não sei se Acho no que momento da poderia ser. gravação estava acontecendo sons de fundo que normalmente acontece, né? Mas como você É, chamou atenção para isso, pensei que podia ser legal. Obrigado. certeza. Mais dúvidas, pessoal? Comentários? Não, eles vão a mesma Vai coisa. lá, Gil. Pode falar? Fa- Bom, primeiro parabéns, né? Caramba, um negócio bem. Isso é apenas o mestrado dela, que ela fez lá na Unifesp, né? Muito, muito legal mesmo, testando hipóteses, tanto com. Que você envolveu tantas variáveis climáticas, né, de estrutura de vegetação pelo NDVI, Uhum. quanto incorporando também a rede de haplótipos que tinha sido, claro, né, feita no Uhum. trabalho anterior, mas você incorporou isso para definir as linhagens norte-sul. Então, achei muito, muito complexo. Você atacou, na verdade, várias questões aí, né, Uhum. por várias perspectivas. Eu fiquei intrigado pelo finalzinho da sua fala, que você, enfim, você dá fala de alguns artigos, né, que também Uhum. encontraram essa questão numa escala macroevolutiva, né, de formato de bico e o canto. Pensando em algum estudo futuro, né, que você, se tivesse tempo e dinheiro, você faria, como é que você. E aí também você tinha falado dessa questão de fazer o teste, né, para ver Uhum. se os bichos da linhagem norte reconheciam os do sul e vice-versa. Como que você faria para tentar ligar? Porque aí você está tentando. Isso sugere que possa haver, né, um gradiente entre uma escala microevolutiva e uma escala Uhum. macroevolutiva, né? Como é que você pensa em um estudo que poderia analisar ligar essas duas escalas aí? Bom, eu acho super interessante essa pergunta, porque, por exemplo, a ideia que ficaria de fazer esses playbacks seria para ver, por exemplo, ao longo do tempo, como essa espécie poderia se eventualmente especiar, né, ou virar uma outra espécie, dada a diferenciação do canto. Então, a ideia dos playbacks seria ver se realmente esses indivíduos, ao longo das gerações, eles começam a diferenciar entre esses cantos dessas populações que ficaram ao lado da quebra filogeográfica, como aquelas outras que estão um pouco mais cercanas, né? E aí também você poderia avaliar tanto o fluxo gênico, né? Se eles realmente estão homogeneizando esses cantos somente dentro daquela linhagem, tanto sul como norte, aí daria para avaliar esse espectro a uma escala macroevolutiva. E tem poucos estudos assim, por exemplo, que já tentaram avaliar o efeito da genética e a variação do canto. E assim, por exemplo, nessas linhagens recentes, a diferenciação do canto é muito sutil, né?
Mas eu acho que seria uma coisa muito interessante de estudar a longo prazo, porque efetivamente a genética ele tem um efeito direto na transmissão do canto, já que ele é herdado. Como o exemplo que eu mostrei, por exemplo, na Colômbia, encontraram duas espécies de gralharia. Uns indivíduos de duas populações, eles conseguiram se acasalar, né? Eles tiveram híbridos, e esses híbridos, eles tiveram uma mistura do canto dessas duas espécies. Então, isso nossa, é muito interessante para a gente tentar avaliar a questão da especiação e o canto nesse modelo de estudo, eu acho ótimo. Não, muito legal. Esses subeocinos aí são um sistema muito interessante. Esses trabalhos lá do Tobias, né? Lá pô, muito legal. A gente, por exemplo, inclusive tentou testar a morfologia do bico. E a gente tem esses dados e, assim, encontrou, por exemplo, uma variação a nível latitudinal. Só que a gente ficou com medo de inserir esses dados porque eles não estão atrelados a essas populações que a gente tem genética e que conseguiu as amostragens vocais. Então, aí ficamos com esse medo de incluir esses dados de morfologia. Mas, se tivéssemos esses dados, nossa, seria um trabalho bem mais completo em relação a esses aspectos que avaliam o canto, né? Sim. Não, legal. Parabéns de novo, Adriano. Obrigada, Diogo. Mais alguém, pessoal? Aqui fica o link, no chat está o link do artigo, e aí já vamos enviar o link do blog também, que é uma história resumida do artigo. Adriana, você comentou em algum momento no final que variáveis de microhabitat poderiam explicar alguma parcela aí, né, das suas variáveis de canto. Você tem ideia de alguma, assim, porque você tinha dito que é uma espécie que habita habitat, né, com bambu, né? Você tem ideia de alguma, assim, o tamanho da mancha de bambu, alguma coisa desse tipo? Não. Assim, como a gente encontrou, por exemplo, na cobertura florestal, que seria o IBDN, ele é uma estrutura um pouco mais grossa e também funcionaria, por exemplo, para organismos que forem, por exemplo, de um porte maior, né? Mas com esta ave, ele está um pouco mais restrita a esse subdossel, né? Então, a gente aí pensou que poderia ter alguma, assim, não sei, alguma ideia de como medir, mas aí a gente teria que ter ido para campo e medir diretamente essas variáveis ambientais nos locais. Só que nós não fomos para campo para coletar diretamente em cada ponto esses dados de ecologia, né, do hábitat. Não, tudo certo. O trabalho é lindo. Obrigada. Mais alguém? A família quer falar alguma coisa? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Decir algo? Buenas tardes. Hola, profe Mabel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Más que una pregunta, yo quisiera dar una felicitación muy grande a nuestra exalumna del Colegio León de Grey, Adriana Carolina.
y para nosotros te contamos que estamos acá tus maestras, Lisana Clavel, Encuesta y Mabel Rincón, y 2 estudiantes, Vanessa y Esteban Segura. Esteban es de 10º, enamorado de la ciencia, enamorado de la biología. Para nosotros es todo un orgullo haber compartido este espacio contigo y haberte podido acompañar. Eres todo un ejemplo para nuestros y nuestras estudiantes, y esperamos ser la inspiración de muchas y muchos más en el campo de la ciencia. Te felicito por este trabajo tan juicioso, tan profundo y tan hermoso en un área tan interesante como es la ornitología. Grandes éxitos, Adriana, y nuestras felicitaciones. Gracias, profe. Espero seguir compartiendo más charlas con los chicos también, bueno, en español, para que sea un poco más fácil de entender todo esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el estudiante de la profe Mabel, John Esteban Segura Castaña. Actualmente estoy cursando 11. Me pareció muy interesante, créeme, o sea, así haya sido hablando en portugués, te entendí a la perfección sobre todo lo que hablaste. Me pareció muy interesante y la charla me atrajo bastante porque los puntos que mostrabas y las cifras, hasta los gráficos eran muy acertados, era excelente. Te agradezco mucho esta gran charla y agradezco a la profe Mabel por invitarme a, como su exalumna, da esta charla. Te agradezco muchísimo. Ok, la ciencia se puede hacer desde todos los campos, inclusive desde el colegio. Cosas que tal vez uno piensa que no se pueden realizar porque hasta que uno sea un gran científico, como tal vez nos lo han mostrado ciertos perfiles, creemos que no podemos hacer ciencia, pero la ciencia la podemos también empezar desde la escuela con los proyectos de investigación en pequeña escala e ir avanzando. Qué chévere que estén animados en trabajar en ciencias biológicas, y son bienvenidos siempre. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria então de agradecer a Adriana pela palestra. Obrigada, Francisco. Pelo excelente trabalho aí, muito bom mesmo, e por todos e todas aí que estiveram presentes, né, nesse mês do Cafeco aí, com essa excelente palestra da Adriana. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal, tchau. Gracias por la compañía. Ah, se você quiser fazer uma... Gracias por la compañía, espanhol. tchau. Agradecer ao pessoal que estava aí também, Adriana, fica à vontade. Bom, tchau, tchau.